Eu vou começar com o pronunciamento meu por vários motivos, né? Primeiro, porque tem muito tempo que eu não venho cá, tem muito tempo que eu não falo, e todo mundo sabe que eu estou atuando e ninguém sabe por quê, nem como. E atualmente eu tenho lido as notícias do América pela imprensa, né? Porque ela sai da imprensa antes de eu saber, então eu estou vendo, alguém falou isso, alguém falou aquilo, alguém perguntou aquilo, e eu não leio, não tenho nada contra ninguém, nem leio, nem escuto, porque eu não tenho tempo. Mas chega para mim de alguma forma. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui de novo. Não vai ser um fato corriqueiro eu estar aqui, porque a minha disponibilidade de futebol diminuiu muito, mas vou dar uma explicação. Em dezembro de 2024, eu me afastei do América devido a problemas de saúde. Eu tive vários problemas em 24, vários, não foram poucos, e tive uma recomendação médica de afastar do futebol e me afastei por 8 meses, a não ser ainda ficar com a representatividade da venda da SAF, coordenando a venda da SAF. Ponto. Em agosto de 2025, com o América em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro, e numa reunião do Conselho, o Alencar extremamente desgastado, extremamente cansado, pedindo ajuda, e que eu quero deixar bem claro que eu fui e é um grande parceiro do América e meu, tá certo? Tem um carinho muito grande, e eu vi que a toalha, ele tinha que deixar a toalha porque ele estava desgastado, ele e o Conselho, e 4 funcionários do América, me fecharam numa sala, e aí está aqui o Paulo não estava, era o Dover, era o Saliba, era o Renato do financeiro e era o Bernardo do marketing, que viraram para mim e falaram assim: Saulo, se você não voltar aqui para nos ajudar, nós vamos cair. Eu escutei essa frase do Conselho de Administração e dos funcionários do América. E eu confesso que eu demorei a tomar essa decisão porque eu não quero mais mexer com futebol. É uma coisa que não está nos meus planos mais, porque eu fiz 70 anos, isso aí consome a gente demais, mas o América é uma paixão, né? É um negócio difícil. E escutei um conselho sábio da minha mulher, que eu não esperava, que ela falou assim: volta, porque se cair você vai morrer. E aí eu voltei em agosto do ano passado para fazer uma gestão das pessoas e de tudo. Como que eu funciono? É um cargo de confiança, dado pelo Conselho de Administração, eu coordeno. E uma das coisas que eu exigi foi a volta do Paulo. Tá certo? Eu falei, para eu voltar, eu preciso que o Paulo volte. Se o Paulo voltar, eu venho. Isso foi exigência minha. Então, tem um conselho que tem o Paulo, que é o homem do futebol, eu não sou o homem do futebol. O Saliba, que é o do jurídico e de todas as coisas, eu não sou esse cara. O Renato do financeiro e o Bernardo da área de marketing. Mas a decisão e a coordenação de tudo e a responsabilidade de pôr a América de novo onde ele era, eu faço parte e eu comando esse grupo. Não tomo decisão de contratação, não tomo decisão de treinamento, não tomo, mas ao ser tomada a decisão, minha voz é ouvida e é feito de acordo com o que a gente pensa em conjunto. É mais ou menos um telefonema às 7 horas, às 8, às 9, às 10, às 11, o dia inteiro a gente tentando. Eu estou muito incomodado com a situação atual do América. O América é um time organizado, que sempre cumpriu tudo e está passando por um momento de turbulência. E essa turbulência, nós vamos vencer essa turbulência com trabalho, não é com conversa. Quem foi parceiro do América vai continuar sendo, quem pular fora do barco, deixa de ser. Mas nós já estamos vencendo as primeiras batalhas e estamos longe de vencer a guerra. Mas um dos objetivos desse grupo é até o final do ano o América voltar a ser o que ele era, com as contas em dia, com tudo certinho. Ah, isso é difícil? É difícil, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Nós já andamos muito. Para quem ouviu que o América ia cair, que o América ia quebrar em agosto do ano passado, e já estamos em fevereiro com as contas praticamente em dia de 2026, é porque nós já andamos muito. Devemos. Os nossos fornecedores devemos, mas nós vamos cumprir tudo. Só precisamos de tempo
que o trabalho é sério. Esse é o primeiro ponto que eu quero que todo mundo saiba. Porque você fala, o que o Salum está falando? É isso que eu estou fazendo. Então, tenho um compromisso de vir aqui uma vez por semana, de compromisso com o grupo de jogadores. Isso foi pedido por causa de credibilidade. E o Márcio, que é o presidente hoje do Conselho de Administração, totalmente afinado comigo. O Márcio não tem disponibilidade de tempo, ele não tem, o Márcio viaja a semana inteira, o Salum toca e a gente vai conversando. É lógico que ele participa das decisões, ele está por dentro, mas o dia a dia, a guerra, é feita por esse grupo de 5 pessoas, tá certo? Ponto. Esse é um ponto importante. Ah, o Salum vai contratar? Não, pergunta para o Paulo. Quando vocês me ligam, o que eu falo? Liga para o Paulo. Não sei. O Paulo fala assim, Salum, tem esse e aquele jogador, qual que é a sua opinião? Eu dou minha opinião, mas ele decide. Já descumpriu minha opinião várias vezes. Ele é que é o responsável, tá certo? Então, dentro disso, queria deixar isso claro, porque ontem ele falou, não, o Salum é isso. Eu não falei antes, porque eles pediram para eu não falar. E depois, o que aconteceu? No início do ano, eles pediram para eu aparecer para dar mais credibilidade ao projeto. Voltei a representar o América na Liga, já tivemos a primeira vitória, que foi o aumento do recurso, nós mesmos redigimos a ata e já foi a primeira vitória que nós tivemos em conjunto, eu e o Paulo, que o Paulo é o responsável do América na Liga, extremamente ativo, na minha parte política é importante, tá? Então estou à disposição para responder o que vocês quiserem, tá? Eu, Vinícius Silveira da Rádio 98 FM, bom, acho que a pergunta que todo torcedor do América quer saber, né, é com relação à SAF. Em vista de todas as notícias que saíram, das apurações dos amigos, minhas também, eu queria saber o que aconteceu para a SAF do América não ter sido vendida ao grupo GPA. Qual é o posicionamento do América? O que não favoreceu o América dentro daquilo que foi proposto? Eu queria que você falasse, detalhasse de uma forma muito, muito importante para o torcedor saber por que essa SAF do América não foi vendida ao grupo GPA. Vou fazer 2 reparos na pergunta, mas não é que você não fez ela certa, não. A SAF não foi vendida ainda, porque ela vai ser vendida. Segundo, as notícias que saíram não saíram do América. Eu não sei de onde saíram as notícias, né? Você pegar os e-mails que estão aí com resposta, não sei o quê. Nós fizemos uma reunião do Conselho Consultivo, acabou às 10h30 da noite. Eu tinha uma reunião 8 horas da manhã na minha empresa. 10h30 o cara me ligou que ele já sabia o resultado da reunião e eu não tinha tido tempo de ligar para ele. Então, é uma coisa assim que foge do meu entendimento, porque eu nunca lidei com isso dessa forma no América, tá bom? Então, primeiro, eu sou responsável pela venda da SAF, mas não sou dono da SAF, não tenho cargo para isso. O América tem um conselho de administração, o América tem um conselho consultivo, o América tem um conselho deliberativo e tem uma Assembleia Geral. Essas pessoas é que decidem, não é o Salum, tá? Vamos deixar isso bem claro. Primeiro, o Vinícius Diniz, que é conhecido no mercado, procurou o Zé Flávio, que é o presidente do conselho, e o Delcio Tolentino para fazer uma proposta para o América. O Zé Flávio, que foi o cara que me trouxe para o América junto com o Afonsinho, então, quer dizer, conheço ele há 40 anos, 40 e poucos anos, falou, Salum, podemos fazer um grupo, eu, você, Delcio e Paulo Lasmar, para discutir o assunto? Podemos, tá certo? Fizemos um grupo e começamos a conversar com esse grupo, que é o grupo da GPA, e eu vou explicar com detalhes, e começamos a negociar. A negociação comercial andou. E eu confesso que não é a negociação dos meus sonhos, mas eu concordei com a negociação. Fiz uma viagem, e o Paulo ficou, e eu fiz uma viagem. Quando eu voltei, tinha um documento chamado de MOU, pronto para ser analisado, que é um memorando de entendimento. E ao tomar conhecimento de um documento que não foi feito pelo jurídico do América, e que eu li as condições do documento, eu procurei o Zé Flávio e o Delcio. Esse documento não tem a mínima condição do América assinar. Esse documento, qualquer associado do América que lê esse documento, fala assim, é loucura assinar o documento. Vamos negociar o documento. E não conseguimos. Conversei com o rapaz da GPA, conversei com o Vinícius, conversei com outras pessoas. O documento era inviável.
que culminou, que foi levado ao Conselho Consultivo e que o Conselho Consultivo tomou a mesma decisão do que eu falei. Não dá para assinar esse documento. Qual foi a decisão do Conselho Consultivo? Vamos procurar a empresa e discutir o documento, junto com o nosso jurídico. Porque quando o documento chegou para o América, o Conselho de Administração, o Márcio, apresentou o nosso jurídico. O nosso jurídico ponderou uma série de coisas que eu vou falar aqui, tá certo? Vou contar para vocês. E aí foi para a reunião do Conselho Consultivo. Os conselheiros falaram, esse documento não dá para assinar dessa forma, vamos mudar o documento. E fui surpreendido pela imprensa de uma resposta que eu não tinha chegado no escritório ainda, não tinha lido, que eu fui copiado na resposta, vi a resposta. Então, narrativas tem muitas, não tem grupo, não tem vaidade interna, não tem disputa de versões, não tem isso. Eu li isso aí, isso aqui é uma disputa de narrativa, não tem narrativa, é papel, gente, é papel. Então, não dá para assinar do jeito que está, vamos discutir? Não, tá certo? Eu cheguei a ligar para ele e falei, esse documento não dá para assinar. Temos que negociar o documento. Levaram para o Conselho Consultivo e falaram a mesma coisa. Foi só isso, tá certo? Se vocês quiserem saber, depois eu detalho os problemas, tá certo? Bom dia para você, Salum. Bom dia, Paulo. Edivaldo Miranda, de Otempo Esportes. Inclusive, quase que eu pergunto justamente antes de pegar o microfone, né? Então, acho que é a oportunidade de você explanar o que tinha de complicado nesse documento para o torcedor entender do porquê que vocês não efetivaram o andamento desse processo, por favor. Edivaldo, deixa eu te falar um negócio. Eu sempre tive muita dificuldade em efetivar a venda da SAF, porque no América eu tinha uma barreira do conselho que não podia entrar patrimônio. Se eu tivesse essa possibilidade lá atrás, eu já tinha fechado. E nessa negociação entrou patrimônio. E não foi um patrimônio, não, foram 2. Mas eu não tenho nada... Gente, as reuniões com Deus, com Zé Flávio, com os investidores, foi de altíssimo nível. Eu não tive um problema, nenhum. Pelo contrário, são amigos, pessoas dedicadas ao América. Não tem o que falar, tá certo? O que não dá é para discutir o documento. Então vamos lá. O documento, nós não conhecemos o investidor. Né? Tem um senhor que chama Elias Weber, que é a pessoa da GPA, cujo capital social, se não me engano, é R$159 mil. Tá certo? Nós estamos falando de 200 milhões. O capital é R$159 mil, que é gestor de fundos que, segundo ele, iriam investir no América. O que o América queria? Uma declaração dos fundos que, caso a auditoria, a due diligence desse de acordo, eles estariam dispostos a investir no América. Então, na verdade, eu estou assinando um documento com uma pessoa que não vai investir, uma pessoa que vai vender o América, tá certo? Eu quero assinar com a pessoa que vai investir. Eu não sei quem que é o investidor. Exato, não estou chamando ele de atravessador. Ele afirma que ele vai levar para os fundos e que os fundos vão investir. Então, me manda uma declaração dos fundos autorizando ele a negociar. Isso eu pedi. Eu acho que eu estou no meu papel. Eu tenho responsabilidade aqui. E não fui eu que vetei, não, hein? Foi o Conselho Consultivo, foi o Conselho de Administração. Eu faço parte do processo. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho gravíssimo. O segundo ponto, que é o pior de todos, esse é o pior de todos, e as pessoas mentem, infelizmente mentem. Escutei lá, vi num grupo lá, era só 30 dias para avaliar o documento e depois de 90 dias o dinheiro estava na conta e tal. Ô, gente, você acha que se alguém fosse por 187 milhões aqui, imediatamente eu seria a conta? Eu sou o primeiro a estar a favor, estou lutando para pagar as contas, tenho dinheiro meu lá emprestado, tem dinheiro do Alencar, não estou mentindo não, que minha mulher não escute. Tá certo? Tá certo? Tem dinheiro meu lá, tem dinheiro do Alencar, tem dinheiro até de outro presidente, que era o Baltazar lá atrás. São só nós 3 que estamos com isso lá, tá certo? Mas lógico que eu ia querer, se tivesse segurança. Então vamos lá. Lá a cláusula é a seguinte, Fabrício. Você tem 15 dias para entregar os documentos para o investidor, para o possível investidor, porque não tem investidor ainda.
Eu não sei o nome dele. Eu conheço o Elias, que é, por sinal, um cara extremamente educado, um cara bacana, reuni com ele várias vezes. Não tenho nada contra ninguém, nada contra o Vinícius, nada contra ninguém. 15 dias. Eles têm que dar aceite. Depois são 45 dias de due diligence e mais 90 dias para decidir se vão investir. Então vamos somar, 15 com 45, 60, com 90, 150. Depois de 150 dias, com todos os ativos do América parados, eu não posso vender jogador, não posso vender patrimônio, não posso fazer negociação, não posso fazer nada, ele vai decidir se vai investir. Sem data para pôr o dinheiro e sem falar que vai pôr à vista. Ele vai decidir. Isso é que está escrito no documento. Aí você conversa com ele, não, eu tenho dinheiro, eu vou pôr à vista. Eu falei, então escreve. Não está escrito. Aí o Zé Flávio fala assim, Salum, mas ele falou que vai pôr dinheiro. Zé Flávio, se fosse eu, podia acreditar, mas é o América. Cadê o papel? Não está escrito no papel isso. Como é que eu vou ficar 150 dias sem vender jogador, sem fazer operação de crédito, sem nada, com a quantidade de conta que eu tenho para pagar? Como é que eu vou? E depois ele fala assim, se você descumprir isso, você tem que me pagar 5 milhões para sair. Depois que eu assinei com ele, eu tenho que pagar 5 milhões para sair dele. Eu nunca vi um troço desse na minha vida. E as pessoas estão achando que isso é normal. Não é normal. Está errado o documento. A negociação comercial, 80-20, incluído o CT, ok. Operação em Santa Luzia, operação no Independência, 187 milhões para quitar a dívida. Investimento de 800 milhões em 10 anos, fluxo descontado da receita. Contra a minha vontade, que eu queria que tivesse um mínimo anual e eles não colocaram. Eu não vi nenhum projeto esportivo, eu vi um projeto imobiliário. Eu quero explorar o Santa Luzia. Agora tem a cereja do bolo. Eu posso alienar o CT, alienar e vender, desde que eu faça outro em outro lugar, sem autorização do América. Ele só tem que falar que tem que ser um bom CT, não sei o que e tal. Como é que eu vou assinar um documento que eu autorizo ele a vender o CT, dizendo que vai fazer outro? Oh, gente, isso é fora do normal. A negociação, gente, do jeito que foi feita, se ela vai para o papel do jeito que foi feito, nós ia levar para votação. O papel veio feito pelo advogado dele. Tem que mudar o papel, tinha que mudar. Que a partir do momento que ele falou que não quer mais, agora eu não quero também. Tá certo? Já que ele não quer, agora eu não quero mais. Ele é que mandou a carta dizendo que eu não quero. A decisão da reunião do Conselho Consultivo era para conversar para mudar o MOU. Não era para desfazer o negócio. E ele mandou uma carta dizendo que não quer mais. Pronto. O América está no mercado, nós estamos trabalhando, nós vamos vender, ou parte, ou tudo. Tá certo? Nós temos um projeto de sócio minoritário. A América é muito maior do que um negócio desse. O que eles vendem para a torcida? Que vai entrar o dinheiro aqui, que vai chegar um monte de craque. É mentira. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Ah, a América não vai dar conta de pagar as contas. Estou escutando isso tem 8 meses. E nós estamos aí sobrevivendo. Tá certo? Então, ainda tem mais, hein? Ele pode vender o MOU sem autorização do América e ele pode vender, ele vai diluir depois de 10 anos. Caso ele invista o 20% para 10%, caso ele tenha que investir depois de 10 anos, ainda tem uma outra cláusula que chama drag along. Ele pode vender o clube para qualquer um sem autorização do América. Só isso que eu já falei aqui, já falo o seguinte, esse documento não podia ser assinado. Para que estão fazendo esse barulho na imprensa, gente? Era só mudar o documento. Isso não é uma guerra de vaidade, não, gente. Eu não tenho vaidade nenhuma. Sabe por que eu não tenho cargo no América? Porque se eu achar que está ruim, eu saio. E se alguém achar que eu estou fazendo errado, pede para eu sair. Eu já fui tudo aqui no América. Tudo. Comecei como diretor de patrimônio, diretor de futebol, vice-presidente de futebol, presidente do conselho, presidente de liga, presidente de tudo. Eu não preciso disso aqui, não. Isso aqui é paixão, tá certo? Infelizmente, isso é uma doença que eu tenho que tratar, tá certo? Que eu tinha que cuidar mais da minha vida. Mas eu tenho amor por isso aqui. Amor, mas é muito. Não é pouco, não. Eu sofro. Tem dia que eu saio do campo faltando 10 minutos que eu não aguento assistir o final do jogo.
Então, gente, é responsabilidade. Se tiver alguma pergunta pontual, eu vi uma matéria hoje que eu me assustei, tá certo? Uma matéria cheia de pegadinha. Para que isso, gente? Para quê? Associado à América, você está convidado a ligar para o jurídico do América, ir lá e ver o documento. E fala assim, ainda bem que tem um Salum no América, ainda bem que tem um Márcio Vidal, ainda bem que tem um jurídico no América, ainda bem que tem um conselho. E não estou diminuindo o trabalho do Delcio e do Zé Flávio. Trabalharam pra caramba. Dr. Paulo Lasmar, que é um ícone dentro do América, falou, Salum, não dá para assinar esse documento, ele é um advogado. Ele era meu parceiro na negociação. A negociação foi em alto nível. Nós não estamos questionando a negociação, não. Nós aceitamos ela. Nós não aceitamos o documento, que nos parece um projeto imobiliário e um projeto para procurar o dinheiro. E me prender, e eu estou na mão dele. Se eu quiser sair, eu tenho que pagar 5 milhões. Porque não tem hora nenhuma. Se no dia X eu vou depositar o dinheiro, como é que eu vou trabalhar desse jeito, gente? Nós estamos vendendo a janta para pagar o almoço com dignidade, diga-se de passagem, tá? Salum, bom dia. Fabrício Calazans, da Rádio Itatiaia. Quando a gente lê de que o América poderia receber um aporte, um investimento aí na casa de 800 milhões em 10 anos, e você até começou a citar, é um valor que assusta porque é um valor muito alto. Mas me parece que esse valor seria um complemento da receita, e a receita do América é próxima a isso. Dá um entendimento de, pagando a dívida do América, 187 milhões, se o América arrecadar, por exemplo, 80 milhões por ano durante 10 anos, na teoria, não sei se na prática seria assim, o investidor não precisaria fazer nenhum aporte. É mais ou menos isso. Não é na teoria, é na prática. É exatamente isso. É exatamente isso. Hoje o América na Série B é um clube para 50 milhões, mas na Série A cheguei a arrecadar 180. Você está entendendo? 105. Nosso recorde foi 157, 160. É exatamente isso que você falou. Não vamos diminuir o investimento, tá bom? Vamos explicar por que é 187, tá bom? Vamos explicar. 187 é porque a dívida do América não é 187 no total, ela é menos. Só que o América tem duas receitas que são da associação, que é o aluguel do Carrefour e o percentual do shopping, que foi feito um adiantamento de receita para que o América pudesse se equilibrar. E para você desvincular a associação do futebol, nós queremos que isso seja quitado. Ao ser quitado, libera a receita para a associação. Isso é da ordem de 25, 26 milhões. Então a dívida bate em 150, por aí, e inclui-se um desequilíbrio de 2026, inclusive com o que nós já antecipamos de receita. Porque nós antecipamos algumas receitas para tocar o clube. Então, o pacote 187, ele angaria isso tudo. Por isso é que chegou nesse número, tá certo? Então, e boa parte da nossa dívida, ela é Receita Federal de imposto, que é mais da metade. Então, a nossa dívida de fornecedor e terceiros, que é jogador, empresário, ela não é pequena, mas não é a coisa mais difícil de ser administrada. Nós vamos administrar. Nós vamos pôr a América de novo no eixo e vamos vender em melhores condições. Não é fácil para o conselheiro do América, para o associado, saber que o CT vai entrar, que Santa Luzia vai entrar. Santa Luzia é um negócio. Pode ser, nós fizemos o negócio do 3 Bar com a direcional. Foi feito, muito bem feito, está entrando recurso do América. Nós podemos fazer Santa Luzia com a MRV, com a direcional, com a Encamp, com qualquer outra empresa. Ia ser com o investidor. Isso não tem problema nenhum, é um negócio. Você tem um bem, você faz um valor de VGV. Gente, repeti isso 100 vezes, a negociação, eu fui de acordo do início até o fim, porque eu tenho responsabilidade na minha palavra. O que eu não fui de acordo foi que quem fez o documento foi o advogado da parte, com um assessor do Dr. Delcio, que eu não conheço, e que nos entregaram um documento inassinável. Segundo a opinião do nosso jurídico, do Márcio Vidal, presidente do Conselho de Administração, e do Conselho Consultivo. Então, vamos separar isso, porque julgaram na imprensa de uma forma que era uma briga assim, o Conselho de Administração abriu mão de uma proposta milionária. Ela não é milionária.
ela é uma proposta boa para resolver a situação de dificuldade do América. Se o América vender 2 patrimônios e pagar a dívida, é a mesma coisa. Tá certo? Porque não tem investimento garantido, o América na Série A vai arrecadar 120, 130 milhões. Se você puser 8 anos, é muito mais do que isso. Se o América vender 2, 3 jogadores, juntando aos 45, 50 que nós temos, também pode chegar. Então, na verdade, o aporte seria, e não é por ano, viu, Fabrício? É no total de 10 anos. Então, se ele arrecadar 40 no primeiro, 50, ele só vai ter que aportar no 10º ano. Entendeu? Então, gente, eu tenho uma empresa, a gente mexe com isso. A gente não pode fazer nada sem assessoria. Eu não entendo disso o suficiente de documento. O Delcio fez um belo trabalho, fez um trabalho sobre SAF, sobre SPS, sobre SCP. Pô, tem que aproveitar o trabalho que ele fez. Mas o negócio em si, da forma que foi colocado, não era bom. Eu não posso falar que eles não tinham recurso, mas eu tenho essa sensação. Não posso falar. Eles falam que tinham. A minha sensação é que nós íamos entregar um documento para eles convencerem as pessoas com que eles lidam, porque ele realmente é um cara que administra fundos grandes. Ele ia falar, aqui, ó, a negociação é essa, vocês vão entrar? E se o cara falar que não vai entrar? Eu estou preso 150 dias? Como é que eu faço para administrar? Como é que eu vou lá pôr a cara lá? Eu estava ali pôr na cara para os jogadores, falar o que eu vou pagar, o que eu não vou pagar. Gente, isso é sério, isso é sério. Eu estou muito triste. Estou muito triste. Sabe por que eu estou triste? Porque o América nunca foi esse clube de discutir coisa pela imprensa. Tá certo? Nunca foi. E agora está sendo. Lamentavelmente. Eu só peço ao associado de bom nível e que acredita em mim, porque é lógico que tem uns que não acreditam, os que acreditam em mim, que é a grande maioria do América, que pega o carro, vai lá na sede, que nós mudamos para o Independência. Por que nós mudamos para o Independência? Porque nós estamos sem dinheiro, não pode gastar, vamos alugar a sede do Boulevard contra a minha vontade, que eu não gostaria nunca de fazer isso, mas dei a ordem. Sabe o que nós fizemos esse ano? Quanto que vai arrecadar? X, vai gastar X. O América está com o orçamento do tamanho da arrecadação esse ano. Ainda não chegou não, falta cortar algumas coisas ainda. Mas ainda tem dívida, tem atrasado. Nós estamos tomando as medidas todas, que, diga-se de passagem, foi o Conselho Deliberativo. Ó, vou contar um negócio para vocês. Em agosto, eu fui chamado para aprovar uma operação lá no Conselho Deliberativo e eu estava totalmente por fora, me ligaram, estavam precisando de sua ajuda lá e tal. Aí eu escutei, tem que cortar a despesa, tem que sair daqui, tem que viver de acordo com a receita, não sei o que e tal. Nós estamos fazendo tudo que o Conselho falou, porque a decisão do Conselho foi inteligente. Eles orientaram para fazer o certo. Nada impede a gente voltar para o shopping de novo, não. A hora que a bonança voltar. Mas agora é hora de cortar mesmo. Mas não pode perder a qualidade no campo. Tem que ter qualidade. É lógico que o nosso time tem um limite. Mas eu falei com os jogadores, mesmo com esse limite, dá para fazer mais. O Mirassol não está fazendo? O Mirassol, o time do Mirassol lá, está cheio de jogador que era reserva aqui. Que nem jogava aqui. Não é um só, não. Daniel Borges, Neto Moura, entendeu? Nem julgava aqui. William Machado virou, era reserva do reserva, aquele volante. Que está no Curitiba. Virou, mas tem mais, tem cheio de jogador que veio aqui, não jogou e está jogando. É do futebol. Então, gente, vamos lá. Mais alguma pergunta sobre esse assunto? Eu queria esgotar isso, sabe por quê? Porque todo mundo vai ouvir essa entrevista e vai entender por que o Conselho de Administração, o Conselho Consultivo, orientou para não assinar aquele documento. Salve, Paulo, bom dia. Ailton do Vale, do jornal Estado de Minas. Você ressaltou, né, que é um ponto final nessa negociação em específico. Para aquele torcedor do América mais ansioso, dá para a gente falar aí de uma data que vocês já trabalham, quem sabe ainda em 2026, 2027, e vocês já têm na mira algum outro grupo de investidores? Olha, eu diria o seguinte, agora que o patrimônio está podendo entrar, nossa chance de trazer o investidor é muito maior. Vamos ser sinceros, nós temos um problema no Brasil grave. Insegurança jurídica e um juro de 15%.
Tá vendo? São duas coisas que atrapalham muito a SAF. E eu não estou entrando em esfera política, nem nada. É porque o cara que está rendendo 15%, ele vai arriscar o capital para quê? Se está rendendo 15%. E a insegurança jurídica. Uma hora muda a lei das BETs, uma hora muda a lei da SAF, uma hora muda... O cara entra com um estudo e depois ele muda todo. Nós precisamos dessa credibilidade. O América tem coisas que os outros clubes não têm. O América tem uma formação. Ontem eu fui numa reunião, numa empresa muito grande, e que o gestor da empresa é baiano. E ele virou para mim, torcedor do Bahia. Ele falou assim, que menino é esse que vocês venderam para o Bahia? David Silva. Eu falei, não vendemos, né? Eles queriam pagar a multa, nós tivemos que negociar. Tá. Eu falei, mas esse menino é um craque, ele tem 18 anos. Nós vendemos para o Flamengo, jogador, 5 milhões, vendemos para o Bragantino, 2 jogadores. Sabe por quê? Isso eles não vão achar em lugar nenhum. Tá certo? Eles não vão achar em lugar nenhum, porque nós formamos mesmo. Tá certo? Então, esse é um negócio que tem que ser desenvolvido. Nós temos um problema aqui na base, que eu fiz contra tudo e contra todos aquele prédio ali no fundo E agora tem que investir na base, não tem jeito. Tem que fazer o campo da base, tem que fazer o campo sintético, tem que fazer o alojamento da base. Isso é um projeto que nós temos que ver. Essa é uma possibilidade, ter parceiro na base. Tem outra possibilidade, ter um parceiro minoritário, alguém que coloque dinheiro, tenha uma participação e possa participar da gestão. Nós estamos estudando isso tudo, nós contratamos empresas para buscar associados. Então, fico triste que não deu certo? Lógico que eu fico. Eu estou triste por quê? Era uma carta de alforria para mim. Pagou as contas e tudo, estou indo embora para casa, vou assistir lá no meu camarote, que todo mundo me vê todo jogo lá, que é meu e eu pago por ele, meu e do Caio, tá certo, meu irmão? Nós dois é que pagamos, tá certo? E vou continuar pagando e vou ficar lá quietinho. Não. Tem que vir para cá, tem que sofrer, tem que tomar telefonema sábado, tem que telefonar domingo. Se pegar meu celular aqui, tem 300 mensagens de gravação que o cara falou. Eu falei, não quero saber. Ontem o cara me mandou uma discussão, eu não quero ouvir. Tem uma frase, Fabrício, Vinícius, que eu falo aqui no América, que o Paulo passou a falar. Verdade tem luz própria. Quem fala a verdade não fica refém. Tá certo? Verdade tem luz própria. Nós estamos falando a verdade. Sabe por quê? Nenhum associado do América lê o documento. Ele está na sede. Vai lá e lê. E fala assim, o Conselho de Administração errou, tinha que ter assinado. Só isso que eu quero. Eu desafio um associado a ir lá e falar isso. Exceto os que estão envolvidos. Que esses não tem jeito, que já estão contaminados. Então tá. Salom, bom dia Paulo, Alexandre Maia, da TV Campo Belo Online e no programa No Pique do Esporte na Web Rádio AMCE. Você já falou bem, a gente entendeu bastante. Agora para o torcedor, até quando o América conseguirá manter competitivo sem um investimento na SAF? E o Planeta América está envolvido? Vamos lá, Campo Belo, bela cidade. Primeira coisa, nós estamos competitivos, tá certo? Nós saímos de vice-lanterna e acabamos lá em 14º, 13º, porque nós temos mais pontos que os outros. Você pega o Campeonato Mineiro, nosso time é competitivo. Estou preocupado com esse jogo de sábado, já falei para todo mundo ali, é um jogo difícil, o nosso é um grande time, um time chato, nós não podemos ter nenhuma surpresa nesse jogo, tá certo? Nós temos que ter clareza nos nossos pontos de vista. Então, primeira coisa, nós temos um time com limitações de investimento, tá certo? Isso não significa que o nosso time não seja competitivo. Ele não tem o plus que eu gostaria de dar, que eu já dei em outras situações, tá certo? Eu fiz aniversário, recebi uma placa de um americano, meu amigo pessoal, que falou assim, eu quero te agradecer por ter visto o América na Libertadores, na Sul-Americana, porque ali eu podia fazer. Nós fizemos e demos o plus que o América precisa. Tem que saber dar um passo para trás. Na vida, eu já passei por muitos apertos. Então, o América deu um passo para trás, mas não quer perder qualidade no campo. Eu acho que dá para fazer com o que nós temos. Se você lembrar a minha resposta anterior, o Planeta América hoje, sem o investidor, ele não sai. Mas o investimento na base nós temos que fazer. Isso é prioridade.
Isso é uma coisa que nós vamos buscar um parceiro para fazer. Tem que fazer o campo sintético, tem que fazer o alojamento, tá certo? Nós estamos esgotando esses 2 campos com base profissional e nós vamos ter que fazer, tá bom? A independência de sintético é uma ilação. Você sabe o que é uma ilação? O cara falou assim, vamos fazer um sintético de independência para ter show. Todo mundo faz isso para ter... Mas, gente, onde estava o dinheiro? Quem vai investir? Como é que vai ser feito? Falar é fácil, tá entendendo? Você acha que eu acho que é uma boa prática fazer sintético de independência para ter show, para ter renda. Eu acho que o futebol vive de renda, mas está longe de fazer isso, tá certo? Porque o América paga 50 mil no mínimo por jogo que joga. Gente, se eu tivesse 10 milhões de receita ano de torcida, o América estava sobrando, mas não dá para reclamar disso, tá certo? Na verdade, eu quero agradecer quem vai e não reclamar de quem não vai. Salum, para fechar então, a gente recebe muitas mensagens de torcedores do América. Você tem muito tempo de história no América e conhece o seu conselho e a sua torcida muito melhor do que a gente. O que você tem a dizer aos torcedores, sobretudo com essa situação da SAF, que dizem que o Marcos Salum não larga o osso e tem uma turma também que não quer largar o osso. Como é que isso te aborrece, isso te chateia de alguma forma? Alguns torcedores acreditam que o América não está caminhando para a SAF a passos mais largos, porque o Salum seria um entrave. Como é que você observa esse tipo de situação? Então vamos lá. Um dia eu escutei como é que chama aquele menino que fazia o Big Brother, como é que ele chama? Thiago Leifert. Eu escutei o Thiago Leifert num programa e ele falou assim, eu fiz um negócio na televisão lá num programa que eu recebi não sei quantos haters no celular e eu falei assim, não posso nem sair na rua. Na hora que eu saí na rua, todo mundo dava parabéns e me abraçava. Sabe por quê? Porque o barulho é de poucos. Faz uma pesquisa de quantas pessoas no América acham isso, tá certo? Se a pesquisa passar de 10%, eu saio do carro, tá certo? Porque a maioria me pediu para voltar para poder tirar o América da 3ª divisão. Então, isso é um direito das pessoas. O Salum não larga que osso. Que osso. Um cara que ficou 8 meses fora e teve que voltar e vai ver quanto que eu tive que pôr para não cair para a 2ª divisão. Que osso que eu não largo. O Salum não deixa a SAF sair. Por quê? Porque não tem proposta que seja sustentável e que vai dar futuro para o América. É opinião, hein? Eu dou opinião. Quem decide é o conselho. Se o conselho quiser fazer a minha revelia, faz, tá certo? Eu não mando, não. Isso é uma mentira que se coloca na mídia. Eu vou falar uma coisa para essas pessoas e eu sei que muitos vão lamentar o que eu vou falar. Na hora que o América estiver equilibrado, eu estou fora. Eu só vou ficar até equilibrado. Sabe por quê? Porque eu falei que só ia até não cair. E recebi um telefonema no final do ano, conjunto, de 5 pessoas na mesma linha. Salum, não sai, pelo amor de Deus, porque daqui a pouquinho você vai ter que voltar de novo. Espera mais um pouco. E eu estou esperando esse tempo de equilibrar o América. Pergunta para os jogadores o que eles acham do América sem o Salum, do América com o Salum. Pergunta para eles. Tá certo? Esse tipo de maldade na internet não me afeta mais. Sabe por quê? Já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, fiz tudo que eu já fiz na minha vida, tá certo? Se um dia alguém pedir para eu saio imediatamente, tá certo? Tá? Então, fico triste com as pessoas que pensam assim, né? Mas as outras pessoas, e a grande parte da torcida do América, não acredito que pensa assim, porque meu telefone toca, né? As pessoas ligam para mim, né? E falam, tá bom? Paulo, bom dia. Vinícius Silveira da Rádio 98. Primeiro de tudo, eu queria que você falasse sobre essa reunião da Federação Mineira de Futebol, né? O que ficou de resultado dessa reunião com o pessoal da Federação Mineira de Futebol e qual será o procedimento do América em relação à classificação na semifinal do Campeonato Mineiro? É pedido de arbitragem de fora ou é botar ainda confiança na arbitragem de Minas, uma vez que o América faz uma boa primeira fase e está em uma condição de, quem sabe até pela quarta vez, né, nessa década, chegar na final do Campeonato Mineiro. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos. Bom, primeiro
Agradecer à federação pela receptividade, acho que esse é um ponto importante para se registrar, né? Somos sempre muito bem recebidos, tem nos tratado com grande transparência, não só pelo presidente Adriano, mas o presidente da comissão de arbitragem, Márcio Eustáquio Thiago, o diretor de competições, né, o Gabriel, e o secretário-geral, Daniel Las Casas. Então, nesse quesito, a gente não tem nada o que se queixar. Eu acho que do ponto de vista da arbitragem, né, a gente tem um histórico que nos preocupa, né? E é o que o Salum estava comentando aqui, que um dos motivos pelo qual a gente foi lá foi para levar essa nossa preocupação, né? E que sempre que se afunila a competição, a gente começa a observar algumas divergências, diferenças, né, de critérios na arbitragem, e que a gente não estava ali pelo jogo do Cruzeiro, mas dali para frente, né, a gente pudesse ter uma arbitragem mais imparcial, né? Não quero falar aqui sobre semifinal, porque a gente ainda tem que vencer o jogo de sábado para garantir a nossa classificação. Claramente, mas obviamente a gente vai, né, nos reservar o direito de mudar de opinião em relação à arbitragem num eventual clássico para solicitar uma arbitragem de fora, se assim a gente sentir a necessidade. Mas nosso foco é sábado vencer a partida, né? E aí sim pensar, entender quem vai ser o adversário, todas as circunstâncias, para depois tomar essa decisão, né? Escutamos lá o áudio, que depois até foi publicado. Confesso, até tive uma experiência agora recente, promovida pela CBF, a gente visitou 3 ligas importantes lá na Europa e pudemos também conhecer todo esse estudo de arbitragem. Tem um momento importante no Brasil de profissionalização que está sendo liderado pela CBF. A gente entende, né, que é um movimento positivo, né? Mas confesso que para a gente não é muito confuso entender as tomadas de decisão que são feitas durante o momento do VAR, né? O próprio áudio ele tem muito ruído, porque você escuta o árbitro em campo, escuta a cabine, enfim. Não nos convencemos da decisão que foi tomada, né? Mas respeitamos e queremos acreditar que as pessoas que estão ali conduzindo estavam agindo de boa fé, tentando fazer o melhor e tomar a decisão mais correta. Mas não nos convencemos, né? Acho que isso é importante ser dito, que a gente não se convenceu. Existem limitações na tecnologia, existem limitações também nas pessoas, que é normal, né? Era um lance difícil, né? A gente não pode negar que não era tão fácil esse lance, mas mais importante que o lance em si, e que é o recado que a gente levou e fomos escutados, ouvidos, melhor dizendo, sempre somos ouvidos, mas que a gente gostaria que daqui para frente a prática, né, corroborasse o que a gente também ouviu lá de compromisso, é que a arbitragem seja justa. A gente não quer ser favorecido, a gente só não quer ser prejudicado. Bom dia para você, Paulo. Como você mesmo destacou... Só um minutinho aí. Como você destacou mesmo no próprio domingo, você geralmente não tem vindo muito aos microfones, então acho que é uma oportunidade também a gente buscar algumas coisas que os torcedores, a gente observa nas redes sociais, ficam se perguntando. Ficou claro que se não tivesse uma virada de chave no ano passado, a coisa ia para o brejo mesmo. Isso ficou claro para todo mundo, já foi explicado e você faz parte disso, juntamente com o próprio Salum. Qual que é o orçamento? O Salum citou o orçamento que já está pronto, que vocês estão trabalhando. Vocês podem revelar esse valor? O que o América vai trabalhar para 2026? Uma outra questão. O Paulinho, tem um pré-contrato assinado com o Vasco? Vocês foram informados? Isso aconteceu mesmo? É o mesmo empresário do Cauã? É o mesmo empresário do Júlio? Existe uma divergência hoje do América com esses empresários? Porque jogadores saíram, teve uma questão judicial. O que você pode explicar para os torcedores, por favor? Obrigado. Tá, joia. Bom, sobre o orçamento, eu não queria divulgar o número aqui porque ele não foi apresentado ao Conselho ainda, então acho que não é justo que a gente divulgue, né, abra antes da gente apresentar para o Conselho, mas é exatamente o que o Salom falou, né? A gente apurou a nossa expectativa de receita e o orçamento vai ter que encaixar dentro dessa receita, né? Fazer o que a gente chama de orçamento base zero. Óbvio que privilegiando o core business do nosso negócio, que é futebol, né? Então, o que a gente puder investir no futebol vai ser investido, mas, né, isso vai exigir alguns ajustes. Eu diria que, ainda que a gente, né, tem que promover reduções, eu confio muito na nossa capacidade de ser eficiente, né? Então, gastar menos não significa que a gente não vai gastar bem, né? Então,
ainda que haja uma correlação entre investimento e resultado no futebol, nós não estaremos entre os maiores orçamentos da Série B, acredito eu, mas eu acredito que a gente vai estar no orçamento mediano, mas temos muita confiança que vai ser um projeto competitivo para estar na metade de cima da tabela da Série B e na hora certa poder brigar pelo acesso, ainda mais com o novo formato dos playoffs, que amplia ali o número de vagas para essa disputa. E principalmente porque a gente está mantendo um projeto esportivo, né? A continuidade também ajuda nessa eficiência. Então, por mais que a gente vai ter que promover reduções, a perspectiva ela é positiva. Sobre o Paulinho, sim, ele é gerido pelo mesmo grupo de agentes que geria as carreiras do Júlio e do Cauã. É claro que tem uma chateação pelo que aconteceu, a gente não pode negar, mas a gente busca ser profissional e tratar cada situação de forma individualizada, até porque o Paulinho não tem nada a ver com as outras duas situações. Paulinho é um atleta super dedicado, tem evoluído bastante conosco, tem um contrato que vence em junho desse ano. A gente já assumiu com um contrato próximo de vencer, a gente tentou e buscou uma renovação. Nesse momento, essa situação ela não está avançando. Não fomos comunicados de assinatura de pré-contrato, mas a gente sabe que existe um trabalho feito aí pelo agente no mercado de tentar recolocar o atleta. Então, independentemente do que vai ser, qual vai ser a decisão do atleta, e a partir disso a do América em relação ao Paulinho, enquanto ele estiver aqui, tem um compromisso de estar 100% dedicado. O comportamento dele nos treinos e quando ele entra nos jogos, acho que comprova isso. E contamos com ele, a comissão conta com ele. Vamos, como o Salum falou, um leão por dia, vamos tratar um problema por vez. Hoje o Paulinho ele é solução, não é problema. Ô Paulo, bom dia, Fabrício Calazans de Itatiaia. Com a iminente saída do Paulinho para o segundo semestre, o América tem o Arthur e tem o Dalbert. Já foi muito questionado o Valentim sobre o não aproveitamento do Dalbert e ele deu a entender que ainda há algum detalhe a ser resolvido do jogador com a direção. Existe algum problema ainda com o Dalbert? Questão salarial, acordo? Por que ele não tem sido aproveitado? Faz parte dos planos? Para a gente entender, porque se ele não for oportunizado em uma saída do Paulinho, certamente no mercado vocês vão ter que buscar talvez um outro lateral esquerdo. Perfeito. Bom, o Dalbert ele foi contratado antes da minha chegada para um contrato até o final de 2026, então ele tem contrato. Houve sim um certo desgaste de uma negociação que foi necessária com boa parte dos atletas em relação a um passivo que a gente tinha com eles, e com ele também aconteceu a mesma coisa. Mas não existe nenhum entrave para que ele seja aproveitado. Tem algumas questões que envolvem condição física, condição técnica, enfim. Exato, condição física, Ele teve uma pequena lesão que impediu de estar disponível para jogar. Mas obviamente eu não posso dizer que se ele estivesse disponível que ele seria aproveitado, já que nós temos o Arthur e o Paulinho disponíveis hoje, Mas naturalmente, o que a gente projeta é que com os três, uma saída do Paulinho, o Dalbert é um substituto natural. Mas a gente precisa observar como vai se dar esse desenvolvimento. E assim, isso é para todos os atletas, isso é uma coisa importante que se diga. A gente está bem satisfeito com o elenco que a gente tem. Inclusive ontem a gente promoveu uma reunião de avaliação desse elenco, algo que a gente faz com uma certa frequência, até para a gente comparar se o que a gente contratou está entregando, está acima ou está abaixo. E o resultado foi muito positivo, Isso demonstra que o trabalho da nossa equipe de mercado, junto com a comissão técnica, tem sido bem feito. Vão estar atento ao mercado, mas é óbvio que com limitação orçamentária, isso vai ter que ser feito com bastante critério, mas estamos preparados para qualquer saída que venha a acontecer, por qualquer motivo, a gente ter substitutos à altura ou até melhores, diante das oportunidades que o mercado também acaba nos oferecendo. Paulo, Alexandre Maia, da TV Campo Belo e do Pique do Esporte aqui pela Web Rádio AMCE. Eu queria saber de vocês, com relação à Série B, a mudança do regulamento favorece ao América? Bom dia, Alexandre. Bom,
Boa pergunta. O nosso voto lá no Conselho Técnico foi um dos votos divergentes ali, né? Na verdade, a gente se absteve de votar, porque é uma questão que a gente tem que pensar com bastante cuidado. O América, nos últimos anos, tem um índice de eficiência altíssimo nos acessos. Acreditamos que o modelo mais justo é o modelo de pontos corridos puro, né? Vamos falar assim. Mas a gente entende, né? A mudança ela tem os porquês dela, né? Aumentar a visibilidade da competição, aumentar a competitividade das últimas rodadas, né? Porque você vai ter mais times envolvidos nas brigas pela classificação entre os 6, isso é um problema, de fato, pontos corridos, tem muito time que já não está brigando por nada, enfim. Então tem outras consequências dessa decisão. É difícil dizer, Alexandre, porque se eu chegar em sexto e eliminar o terceiro, eu vou falar que foi bom pra gente. Se a gente chega em terceiro e eliminar pelo sexto, eu vou falar que foi ruim. Então, o mais importante é que isso foi mudado antes da competição, que a gente já entra sabendo que a competição é nesse formato. Mas eu quero acreditar que vai ser bom. Se a gente puder, claro que é um desafio, vamos buscar ficar entre os 2 primeiros para subir direto, sem ter que brigar por playoff. Mas sendo no playoff, eu acho também que a gente tem uma capacidade de mobilização grande aí do nosso torcedor para que a gente possa fazer 2 jogos também com muita qualidade e buscar a classificação. Mas um passo de cada vez, né? Vamos focar nesse desafio da reta final aí do estadual e na sequência a gente pensa com mais carinho sobre a Série B. Só mais uma, rapidinho, Paulo, até para aproveitar a oportunidade. Você falou que fez uma reunião de avaliação de elenco. Hoje o elenco está fechado ou tem alguma posição que vocês precisam buscar para repor ou só vão repor se tiver alguma saída, por favor? A gente não gosta de usar esse termo elenco fechado porque o futebol é dinâmico, isso não existe, né? Mas de fato a gente encerrou esse primeiro ciclo de contratações. Existe um trabalho intenso que não para da nossa equipe de mercado, de monitoramento do mercado. Então, para todas as posições, a gente tem nomes, né, monitorados e que a gente já entende condição financeira, condição de negócio, para a gente estar preparado para agir e contratar. Então, é difícil dizer, pode ter oportunidade, pode ter venda, pode ter saídas, enfim. Mas no cenário ideal, né, se a gente pudesse terminar o ano com o elenco que a gente tem hoje, lembrando, né, que a gente tem alguns atletas ainda que não tiveram a oportunidade de atuar, como o próprio Alê, que a gente espera que em breve também tenha a oportunidade e suba o nível que a gente tem técnico, né, disponível. Isso tudo vai ser levado em consideração, mas hoje a nossa avaliação é que é um elenco bastante competitivo para a Série B, né? Então, a princípio, a gente conta com todos ali. Só para fechar, que fique bem claro aqui, que a minha função hoje, principal no América, é de restabelecer a organização financeira do América e a gestão do clube, tá certo? Não estou aqui para tocar futebol, não estou aqui para tocar nada. Na verdade, a minha função é porque todo mundo participou do sofrimento do ano passado, das falas, dos problemas que houveram, e isso machucou muito todo americano e me machucou muito, porque durante anos o América funcionou redondo e isso machuca, né? A gente como americano, e a minha função hoje é buscar esse reequilíbrio que nós vamos conseguir durante o ano 2026, com sócio ou sem sócio. Espero que seja com sócio. Tá? Obrigado.